Olá, alunos do Aula Paraná. Bem-vindos a mais uma aula de matemática e eu sou o professor Diego Boing. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos falar de alguns recadinhos, ok? O primeiro deles é, você que tem acesso ao Classroom, eu sugiro que você faça as atividades postadas pela sede, porque são elas que dão a sua presença, ok? E caso o seu professor também tenha postado algumas atividades, faça para garantir uma melhor nota no final do trimestre, beleza? Já você é um aluno que não tem acesso ao Classroom, então eu sugiro que você entre em contato com a sua escola para verificar qual é a melhor forma de você estar indo buscar esses materiais, também para garantir a sua presença e a sua nota, ok? E também temos agora o Google Meet, né? Há algum tempo os professores já estão planejando aí esses atendimentos em vídeo chamada, ok? Que é justamente para poder trocar uma ideia com o aluno, verificar quais são as suas dúvidas. E se você tem interesse de participar, eu sugiro que participe, ok? Basta você verificar no mural do Classroom ou ligar na escola para saber quais são os horários que os professores estão planejando isso. Beleza? Tranquilo? Agora sim, podemos iniciar a nossa aula. Na aula passada a gente falou aí de alguns probleminhas envolvendo função do primeiro grau e agora nessa aula também faremos a mesma coisa, né? Alguns probleminhas envolvendo função do primeiro grau. Beleza? E já vamos começar com o primeiro exercício. Acompanhe comigo aqui na leitura. Está dizendo lá o seguinte, uma empresária precisa visitar 2 clientes, né? O escritório do cliente A fica a 12 quilômetros de distância onde ela trabalha e o escritório do cliente B fica a 3,3 quilômetros. Ela planeja utilizar um carro de uma empresa de transportes de passageiros e tem 2 opções. Quais são as 2 opções? Opção 1, você paga uma taxa de R$ 4,00 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. A opção 2, você paga apenas R$ 2,35 por quilômetro rodado. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos ao comando do exercício. Diz lá o seguinte, escreva a lei de formação da função que representa o valor pago pelo aluguel do carro em função de uma distância D percorrida em quilômetros de cada empresa, ok? Então você vai escrever a lei de formação para as 2 situações e faça isso que eu já volto com a solução.
E aí, conseguiram resolver? Vamos comigo na correção. Então tá lá, opção 1, né? Você paga uma taxa de R$ 4,00 mais 1,20 por quilômetro rodado, tá? E a gente já falou de algumas vezes aí nas aulas anteriores, né? Como que você pode escrever essa função? A taxa fixa, né? Você paga uma taxa de R$ 4,00, ou seja, só de usar o serviço você paga R$ 4,00, sempre vai ser R$ 4,00 para qualquer cliente, né? Então esse é um valor fixo, tá lá já definido que você vai pagar R$ 4,00 pelo menos, né? Então ele é o nosso coeficiente linear, então tá lá o coeficiente linear é o 4, né? E o 1,20 por quilômetro rodado, isso é importante, né? 1,20 por quilômetro, ou seja, cada 1 quilômetro 1,20, então esse é o nosso coeficiente angular, então 1,20 está lá, 1,20 vezes o x, nesse caso não é x, é d, ok? Mas a letra pouco importa. Então a minha função é 4 mais 1,2d, tranquilo? Beleza? E a opção 2? A opção 2, você paga apenas pelo quilômetro rodado, você não tem um valor fixo, né? Então, nesse caso, o meu coeficiente linear, que anteriormente ele era 4, agora é 0, né? Não tem. E nós pagamos 2,35 por quilômetro rodado. Nesse caso, então, a função é 2,35 multiplicado pela minha variável, que é d, né? Que está fazendo aí o papel do nosso x. Beleza? Então, eu escrevi as duas leis de formação, né? Tanto para a opção 1 quanto para a opção 2. Aí vem o item B, né? Leia lá comigo o item B. Qual é a opção mais barata para ir até o escritório do cliente A? Né? Então, ela quer ir para o cliente A. Qual é a opção mais vantajosa? Tá? Vou aguardar mais um pouquinho e já volto com a correção. E aí, conseguiram? Bom, não é tão difícil, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você lembra qual que era a distância do escritório até o cliente A? Né? Tá lá, a distância é de 12 quilômetros. E a lei de formação? Na opção 1, a lei de formação é essa daqui, né? Que a gente descobriu no item A, né? Que é a função é igual a 4 mais 1,2d. Como o nosso d vale 12, basta que você substitua o d por 12. Substituindo o d por 12, eu vou encontrar o quê? 4 mais 1,2 vezes 12. Tranquilo? E aqui nessa expressãozinha a gente calcula o quê? A adição ou a multiplicação? Primeiro, né? Primeiro a gente a gente resolve a multiplicação, né? Multiplica primeiro. Então aqui a gente vai ter f de d igual a 4. Essa multiplicação 1,2 por 12 dá 14,4 e 14,4 mais 4 dá 18,4, ok? O que é isso daqui? É a quantidade que ela paga para ir até o cliente A, ok? Então ela paga R$ 18,40, tá? A segunda opção, o que acontece na segunda opção? A segunda opção, a lei de formação é essa, como a gente já viu no item A, né? Como aqui são a mesma quantidade de quilômetros, né, para ir no cliente A, então você vai pegar esse 12 e substituir no D lá também, né? Substitua, vai ficar 2,35 vezes 12, tá lá, né? 2,35 vezes 12. E aí, multiplicando isso, eu vou encontrar um resultado de 28,2, tá? O que significa o 28,2? É a quantidade que ela paga, né, para ir do escritório até o cliente A, beleza? Então, a opção 1, ela paga R$ 18,40, a opção 2, ela paga R$ 28,20. Qual é a opção mais vantajosa? Tá lá, né? Portanto, para ir até o cliente A opção 1 é a mais barata, né? A mais vantajosa, que vai pagar apenas R$ 18,40. Tranquilo? Fácil, né? Beleza. Item C. Qual é a opção mais barata para ir até o escritório do cliente B? Agora é o cliente B que a gente vai calcular, ok? Praticamente a mesma coisa do anterior. Vou esperar um pouquinho e já volto com a correção.
Voltando aqui com a correção então, né? Acompanhe comigo. Veja, a mesma ideia do anterior, né? Qual que é a distância, né, até o cliente B? São 3,3 quilômetros, ok? E aí, do item A, nós temos que a lei de formação da primeira opção é f de d igual a 4 mais 1,2d, ok? Nesse caso, o meu d vale 3,3, só substituir então aqui na minha lei de formação, na minha função, o d por 3,3. Substituindo, eu vou encontrar aqui 4 mais 1,2 multiplicado por 3,3, ok? Faça a multiplicação primeiro. Essa multiplicação vai dar, então, 3,96. E aí, sim, a gente soma o 4 com esse resultado da multiplicação, vai dar um total de 7,96. O que é esse resultado? Se ela utilizar a opção 1, né, andando 3,3 quilômetros, ela vai gastar um total de R$ 7,96, ok? Agora, para a opção 2, o que acontece? Né? A lei de formação da opção 2, como a gente viu no item A, é g de d igual a 2,35d, ok? Então, a gente troca o d novamente por 3,3, está lá, 2,35 multiplicado por 3,3, e essa multiplicação vai dar 7,755. Como trata aí de real, né, dinheiro e tal, a gente vai pegar um valor aproximado com duas casas decimais, né, e que vai dar então aí um valor aproximado de R$ 7,76, ok? Comparando as duas respostas, né, aqui está 20 centavos mais caro do que lá. Então, nesse caso, diferente do item anterior, a opção 2 é a opção mais vantajosa, ok? Portanto, para ir até o escritório do cliente B, a opção 2 é a mais barata. Beleza? Fácil, né? Vamos ao próximo. Acompanhe comigo na leitura. Ronaldo é técnico de informática e foi chamado para consertar alguns computadores em uma empresa. Ele cobra R$ 100 pela visita, mais R$ 40 por hora de trabalho. O item A representa o valor Y cobrado por Ronaldo em função das horas X trabalhadas. B. Ronaldo trabalhou durante 4 horas na empresa. Quanto ele cobrará pelo serviço realizado? Bom, vou aguardar mais um momentinho para que vocês consigam fazer esse problema e já volto com a correção.
E aí, conseguiram? Vamos lá fazer a correção, né? Então, o item A pede para a gente representar o Y cobrado por Ronaldo em função das horas trabalhadas, né? Como diz o enunciado, ele cobra R$100 pela visita. Então, já é um valor fixo que ele cobra, ok? Valor fixo, lembre-se, tratando de função do primeiro grau, o valor fixo é o coeficiente linear, ok? E as horas trabalhadas aí, ele cobra R$40 por hora trabalhada, não é isso? R$40 por hora trabalhada. Então, esse é o valor que vai mudar aí o valor da minha função. Ele vai fazer a variação do valor da minha função, ok? R$40 por hora. Então, como é R$40 por hora, ele é o meu coeficiente angular. E aí fica fácil escrever, né, a função. Y igual a 100 mais 40x. 100 é o coeficiente linear, aquele que não tem x, multiplicando, e o 40 é o angular. Perceba que o 40 está sendo multiplicado por x, até porque é o angular que multiplica o x, ok? Então, o valor inicial, R$100, coeficiente linear. O valor que faz a mudança da minha função é o coeficiente angular. Beleza? Com essa função, a gente consegue responder o item B, né? Está dizendo lá o seguinte: Ronaldo trabalhou durante 4 horas. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, né, y igual a 100 mais 40x, e vou substituir o x por 4, porque ele trabalhou 4 horas. Ok? Beleza? Então, trocando aqui o x por 4, eu vou ter o quê? Y igual a 100 mais 40 vezes 4. Multiplica o primeiro, vai ficar 40 vezes 4 dá 160, fica y igual a 100 mais 160, e somando isso, né, é claro que vai dar 260. O que é esse 260? É o valor cobrado pelo Ronaldo, ok? Tá lá a resposta, ele cobrará R$260 pelo serviço realizado. Certinho? Vamos ao próximo. Acompanhe comigo na leitura. A altura média de uma criança pode ser estimada por meio da fórmula f de x igual a 5,7x mais 81,5, em que x representa a idade da criança em anos e f de x sua altura em média em centímetros. Segundo essa fórmula, qual é a altura média estimada para uma criança de 8 anos? Ok? Beleza? Bom, problema também bem tranquilinho, né? Vou dar um tempinho para vocês e já volto com a correção. Voltando com a correção, né? Perceba que você tem a fórmula está dizendo para você o seguinte: f de x é igual a 5,7x mais 81,5, onde x representa a idade da criança. E a pergunta diz o quê? Qual é a altura média para uma criança de 8 anos? Se x é a idade é 8, vou substituir quem? O x ou o f de x por 8? Obviamente é o x, né? Então, por essa interpretação,
a gente vai pegar aí e substituir o x por 8. Substituo aqui por 8, eu vou ter f de x igual, ou melhor, f de 8, né, porque estou substituindo x por 8, igual a 5,7 multiplicado pelo 8 mais 81,5. Multiplica primeiro, 5,7 por 8, vai dar 45,6, mais o 81,5, isso dá um total de 127,1, ok? Beleza? O que é essa resposta? É a altura dessa criança, né, em centímetros, ou seja, a média, né, uma altura média estimada de 127,1 centímetros. Beleza? Certo? Fácil, né? Facinho, facinho. Bom, com esse exercício a gente vai finalizando a aula de hoje. Hoje a gente viu alguns probleminhas envolvendo a função afim, né? Retomamos aí a função afim. A partir da próxima aula a gente vai retomar aí a função quadrática, ok? Beleza? Vou ficando por aqui então e te espero na próxima aula. Tchau!